Amém? A paz seja convosco. Boa noite a todos. Vamos ao nosso culto de ensino, hoje, 24/3/2021. Amados, nós vamos aprender, nós vamos refletir um pouco no livro de Lucas, capítulo de número 9, do versos 18 ao 20. Que você possa também acompanhar e abrir aí onde quer que você esteja. Diz assim: e aconteceu que, estando ele orando, em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo-lhe Pedro, disse: o Cristo de Deus. A gente vai entender um pouquinho quem é Jesus. Às vezes a gente está há tanto tempo na igreja, a gente se converteu há tanto tempo, crê em Jesus, mas a gente não conhece, a gente não entende, a gente não sabe quem realmente é Jesus para nós, para mim, ou biblicamente. Então você pode saber tudo a respeito de uma pessoa famosa, você pode saber tudo a respeito de um familiar seu, você pode saber tudo a respeito do seu marido, da sua esposa, e mesmo assim você pode não conhecer essa pessoa pessoalmente. Você sabia disso? Você pode não conhecer ela bem, de forma clara. Então, quando perguntamos quem é você, né? Quase todo mundo vai responder de que forma? Quase todo mundo vai responder, por exemplo, o que faz, quem é você, né? O que faz, de onde veio, faz parte de qual família, né? Mas, irmãos, essas respostas, elas estão erradas, né? Essas perguntas, elas estão erradas, né? Porque quem é você, quando é perguntado o que é que você faz, ou em qual família você faz parte, isso aí você vai responder, você vai dar as respostas a essas perguntas. Mas você não é a resposta dessas perguntas. Você não é a sua profissão, né? Você não é o seu local de origem. Você não é com quem você está casado, porque isso mostra que muitas vezes não sabemos o significado profundo dessa pergunta. E aí a gente faz e acaba que respondendo de forma errada. Jesus, ele perguntou aos discípulos, está aqui no texto. Jesus, ele perguntou aos discípulos o que as pessoas falavam dele. E depois ele quis saber o que seus seguidores, né, falariam a seu respeito. São duas coisas, se a gente prestar bastante atenção. Então hoje, essa pergunta de quem é Jesus, talvez você não saberia responder, ou talvez você não saiba mesmo responder. Mas hoje essa pergunta, ela continua sendo feita por Jesus, ela continua sendo feita pelo Mestre. Quem é Jesus para você que está aí do outro lado? Quem é Jesus para você que vai ouvir ou vai assistir esse culto de ensino online daqui a alguns dias ou horas? Quem é Jesus para você? Muitas pessoas falam sobre Jesus e às vezes não param para refletir quem realmente ele é. Então eu faço a pergunta, você aí do outro lado, você conhece Jesus realmente? O Cordeiro de Deus, a palavra fala lá em João capítulo 1, versos de número 29, fala que ele é o Cordeiro de Deus. Fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu vou abrir aqui para você ter ideia. João capítulo 1, João capítulo 1, versos 29. Olha o que é que diz aqui. No dia seguinte, João viu Jesus
que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, ele conhecia Jesus porque ele era o seu parente, né? Como diz lá no verso de número 36 do capítulo 1 de Lucas. Mas não lhe chamou de primo. João Batista não disse: esse é o meu primo. João Batista não disse: esse é o meu vizinho. João Batista não disse: esse é um carpinteiro. João Batista não expressou qualquer outra coisa, porque ele sabia quem realmente era o Senhor. De fato, de verdade. Por isso que João, ele estava batizando, e quando Jesus ele passou a apontar para ele, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, as pessoas, irmãos, que estavam lá naquele momento, né, as pessoas que estavam em busca de perdão dos seus pecados, deveriam seguir a Jesus. Por quê? Porque somente Jesus ele pode perdoar, somente Jesus ele pode apagar os pecados da humanidade, os nossos pecados, como diz lá em 1 João. Porque ele nos perdoa, ele nos limpa completamente. É isso que nós aprendemos, né? Entregou-se como um cordeiro para quê? Para nos salvar. Então quem é Jesus de fato? Ele é o Cordeiro de Deus. Mas é só isso? É só isso que Jesus é? Não. João capítulo 4, versos de número 14. Olha o que é que diz. João capítulo 4, versos de número 14. Diz assim: Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água, versos 13, tornará a ter sede. Aí o 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para toda a vida eterna. Então a gente entende que Jesus ele é o Cordeiro de Deus, e já um pouco mais na frente, João capítulo 4, verso de número 14, ele fala que ele é a água viva. Essa história é uma mulher, ela estava buscando água, e de repente Jesus ele lhe pede que a sirva, que o sirva, né? Que o lhe servisse. Então em troca ele prometeu que faria fluir água em seu interior. Aí aquela mulher, a gente que conhece a história, você que conhece a história, aquela mulher ela sofria de um vazio existencial, né? Que ela estava ali procurando resolver dentro dela, que era a vida emocional. Mas ela teve várias decepções amorosas, como fala no capítulo 4 de João. Então Jesus ele faz o quê? Jesus ele disse que a água da vida era ele. Porque sabe, irmão, sabe o que é que acontece? Porque não existe vida sem água. Você já tentou passar uns 3 dias, acho que nem aguenta, sem beber água? Da mesma forma acontece, não existe vida sem Jesus. Muitas pessoas elas sofrem porque estão sedentas, né? Então o ser humano ele tem uma sede dentro de si tremenda, e essa sede somente Jesus pode saciar, né? Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, a gente entende que nós passamos a ser saciados por essa água que é Jesus, né? Que é a verdadeira água que nos satisfaz. Não tem nenhum prazer ou qualquer outra coisa pode preencher a nossa vida a não ser Jesus. Pode ter alguns prazeres que vai te preencher momentaneamente, algumas horas, alguns minutos, mas vai acabar. Mas um prazer que vai te preencher de forma eterna é somente Jesus. Então quem que é Jesus? É o Cordeiro de Deus. Quem que é Jesus? É a fonte de água viva, é a água da vida. Mas não para por aí, a palavra de Deus ela fala mais. A gente vai continuar andando sobre o capítulo de João. Agora nós vamos para o capítulo de número 6 de João.
quando ele diz, capítulo 6, versos de número 35, quando ele diz assim, ó, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus aqui, meus irmãos, havia multiplicado os pães no deserto, e a multidão, ela seguiu em busca de mais pão. Está lá em João capítulo 6, do verso 22 ao 26. Por quê? Porque queriam mais um sinal de Deus. Porque queriam, além de tudo que Jesus já tinha feito, queriam ver mais sinais. Então, sugeriram, sabe o que? Sugeriram que Jesus fizesse chover pão do céu. Como aconteceu com o povo lá de Êxodo, né, no Velho Testamento, sobre o maná. Então Jesus ele deixou claro que o verdadeiro pão vem do céu, para salvar o mundo, não somente para matar a fome, mas para tirar o mundo da perdição. Esse é o verdadeiro pão. Irmãos, quando as pessoas pediram esse pão espiritual, Jesus apresentou, quando ele diz, eu sou o pão da vida. João 6,48, ele fala, eu sou o pão da vida. Irmãos, a fome, ela é triste. A gente está vivendo uns dias, né, de pandemia, de coronavírus, onde muitas pessoas nesse momento estão passando por fome, porque não tem onde ganhar dinheiro, não tem onde trabalhar, e porque estão desempregadas, porque tudo está difícil, e a fome ela é triste, mas quem está com fome não consegue nem pensar em outra coisa. O pão também, ele é um alimento essencial para o ser humano. Do mesmo modo, amados, que ninguém pode viver sem pão, também não podemos viver sem Cristo, também não podemos viver sem Jesus. E o que Jesus é mais, pastor? Agora nós vamos sempre adiante. Agora nós vamos para João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Olha só o que é que diz João 8:12. Falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Outra coisa vital, né, irmãos? Outra coisa essencial para que nós possamos aprender é que para toda vida tem que ter a luz. Para toda vida é a luz. Não existe vida sem luz. Não existe vida. Já pensou você andar só no escuro? Procurar as coisas no escuro? Dirigir no escuro sem que haja luz? A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Quando ele diz lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 3, no primeiro capítulo de Gênesis, que ele separou as trevas, separou a luz e as trevas. Então, a partir de então, você que está aí aprendendo a palavra de Deus, a partir desse momento, a palavra de Deus diz que foram criadas água, foram criadas plantas, foram criados animais e toda a natureza. Então, viver, amados, na escuridão é estar em dúvida, né? É estar com medo. A gente sabe disso. Quando a gente está no escuro, a gente procura logo a luz para iluminar, para clarear o nosso caminho. Da mesma forma que faz a Jesus. Por isso que Jesus ele diz que ilumina as nossas vidas. Porque toda incerteza, irmãos, todo temor são transformados em convicção, são transformados em confiança quando nós estamos com Jesus, que também nos faz ser luz do mundo. Como diz Mateus 5,14. Você é luz do mundo, nós somos luz do mundo. Então nós vimos aí mais uma coisa na qual é Jesus, né?
Nós vamos agora para o capítulo de número 10 de João. Capítulo de número 10 de João. Quando, olha só, João 10:11. João 10:11 diz assim a palavra de Deus. João capítulo 10, versos 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, mais uma coisa que Jesus é o bom pastor, né? As pessoas na época sabiam a importância de ter um rebanho, né? Na época de Jesus. Então ele disse também, a gente sabe que disso também vai depender ou dependia a subsistência de quê? De todas as famílias, né? Do rebanho, das ovelhas, de cuidar para o alimento delas próprias. Porque das ovelhas, além de vir a comida, vinham também a lã, né? A lã, na qual eles fabricavam ali as vestes, vinha o leite da ovelha, vinha a carne para o alimento e ainda a comercialização para ali ajudar no sustento da família, daquela família. Então, irmãos, por isso que se dedicavam boa parte do seu tempo cuidando do rebanho, né? Cuidando das ovelhas. Jesus, ele mostra aqui, ele nos ensina que assim como as pessoas cuidavam de suas ovelhas, irmãos, assim também cuida de cada um de nós. Assim também ele cuida de você, cuida de mim, né? Assim também ele nos conhece pessoalmente como um pastor, né? Sabe diferenciar cada ovelha, ele conhece cada um de nós. Então ainda ele vai alertar a cada um de nós que existem mercenários, que existem falsos profetas, falsos pastores, pessoas que só fazem as coisas por interesse e não para ajudar, para cuidar das ovelhas, né? Diante das dificuldades. Então, mais uma coisa que a gente aprende que é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor não somente pelo cuidado, pela proteção, né? Que nós estamos falando, mas principalmente porque é o único que dá a vida por nós. É o único que deu a sua vida por nós. Ao contrário das ovelhas que dão a vida pelos seus proprietários, Jesus é quem se entrega por nós, o pastor, né? E aí, por aí, se eu perguntar para vocês quem é Jesus, agora vocês vão saber responder quem é Jesus. Se alguém perguntar para vocês quem que é Jesus, vocês vão saber responder. Parou por aí, pastor? Não tem mais nada? Tem. Nós vamos prosseguir, vamos para o capítulo 11 de João, né? O capítulo 11 de João, lá no verso de número 25. A gente está indo só adiante. 11 de João, versos 25. Quando ele disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mais uma coisa que Jesus é, né? Na sua essência, de fato, né? A ressurreição. Jesus é a vida. A gente lembra da história que Lázaro, ele havia morrido, né? E todos ali que estavam ao redor achavam o quê? Achavam que Jesus chegou tarde demais, que ele tinha vindo tarde demais, na hora errada. Mas o próprio Senhor, ele lhe diz que ele é o quê? A própria ressurreição. Que ele é a própria vida. Isso só foi compreendido mais tarde, irmãos. Quando Jesus, ele chamou Lázaro, né? Ainda mais quando Jesus, ele ressuscitou a si mesmo. Depois. Então Deus, ele é o único que pode dar vida. Jesus, ele é o autor da nossa vida. Atos 3,15, Jesus é o autor da nossa vida. Com isso ele mostra que não há limites para o seu poder,
grandioso poder que venceu a própria morte. Por isso que nós podemos viver, irmãos, através de Jesus. Para Deus a morte não é o fim, entenda isso. Para Deus a morte não é o fim. Porque Jesus, ele é a ressurreição, Jesus, ele é a vida. Então, tá vendo quem é Jesus? As dezenas de conhecimento, de coisas que a gente pode dizer de quem é Jesus. E parou agora, pastor? Não, a gente vai para João capítulo de número 14. Quando ele diz, João 14. O ventilador está me atrapalhando aqui. João 14, verso de número 6 diz assim: sabendo... Só um instante. João 14, versos de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, mais uma coisa que Jesus é. Além de tudo que nós já falamos de quem é Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando Jesus ele está orientado, ou quando Jesus ele está orientando os seus discípulos sobre a sua morte, sobre a sua ascensão, ele deixou claro que ele iria lhe preparar o caminho por onde andasse, que nunca eles iriam estar sozinhos. Então Tomé lhe pediu então ali que mostrasse o caminho. Foi quando Jesus disse que ele mesmo é o próprio caminho. Amados, muitas religiões apontam caminhos diferentes, a gente vê caminhos diversos. Mas Jesus, entretanto, ele deixou claro que só existe um caminho. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, 5. Somente através de Jesus, irmãos, nós podemos chegar até Deus. Somente através de Jesus nós podemos chegar até Deus. Também não há, uma coisa importante, também não aponta um caminho externo. Não tem um caminho externo que a pessoa possa trilhar sozinho, mas ele revela que ele revela que ele mesmo, né, é a única direção que nós devemos seguir. Então, mais uma coisa que nós aprendemos sobre quem é Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho. E aí a gente vai prosseguir lá para João capítulo de número 15, né? Eu já estou quase encerrando esse momento, mas a gente tem que completar. João capítulo de número 15, né? 15, capítulo 5, 15, versículo 5, diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, mais uma coisa que nós aprendemos de quem que é Jesus. Ele é a ressurreição, a vida, ele é o caminho, a verdade, e agora ele é a videira verdadeira, né? Ou seja, a vide, ou, irmãos, videira é o que dá uva, né? A gente sabe disso, né? A uva naquela época era cultivada, muito cultivada no tempo bíblico, como hoje também é. Então, devido ao clima árido, né, a escassez de água, o suco da uva, o vinho, naquela época era essencial. Então, Jesus ele disse que é a videira verdadeira. Sabe por quê? Porque, irmãos, sem o tronco, os ramos não podem produzir a uva. Não podem produzir os frutos cultivados. Porque Deus que é o agricultor. Amados, isso mostra a dependência que você, que eu, que nós temos que ter, que nós devemos ter do Senhor. Nós devemos sermos totalmente dependentes a Ele, a Jesus. Né? Para tudo nas nossas vidas a gente tem que aprender isso. Ligados em Cristo, irmãos, nós teremos então aí a vida frutífera, uma vida abençoada. E nós vamos para o 10º, lá em João, capítulo de número 8. Eu acho que eu tinha pulado esse.
João capítulo de número 8. João capítulo 8, verso de número 58, quando ele diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então quem que é Jesus? Jesus é o grande eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus qual seria o seu nome, e aí o Senhor ele lhe disse, eu sou. Então aí a gente mostrando aí a sua eternidade, mostrando o seu poder absoluto, Jesus ele reivindicou ser o mesmo Deus que revelou a Moisés, né? Mostrando que era o eu sou. As pessoas queriam ali apedrejar João. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz lá em 1 João 5, 20, a parte B do versículo diz, o Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Né? Então não há dúvida sobre a divindade de Cristo. Né? Enquanto nós apenas existimos temporalmente, podemos dizer assim, Deus é infinito, Deus ele é imutável, Deus é o Todo-Poderoso. O nome de Deus eu sou. Muitas vezes está associado, sabe ao quê? Uma coisa importante para nós aprender, os atributos divinos que se revelam na sua plenitude, né? Na sua capacidade de abençoar. Né? Como Jeová Jiré, o Deus que provê. Olha aí. Como Jeová Nissi, né? O Senhor é a nossa bandeira. Como Jeová Rafá, que é eu sou o Deus que te sara. Como Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Como, vamos lembrar de mais alguma aqui, Elohim, Deus presente, Deus conosco, né? E por aí vai, irmãos. Ainda no Apocalipse, Jesus ele se revela como Alfa, como Ômega, como princípio, né, como último, como primeiro, mostrando aí a sua eternidade, mostrando o seu poder, irmãos. Então, para concluir o nosso estudo de hoje, o nosso ensino, nós aprendemos quem que é Jesus Cristo. Se você não anotou, assiste de novo o vídeo, só são 30 minutinhos de ensino para não ficar muito cansativo e para você poder memorizar. Não adianta que eu falar um monte de coisa e você não aprender, não ser edificado. Então, para nós concluirmos, Jesus ele se revelou, Jesus ele se apresentou para nós dizendo quem ele é, né? Sua confiança, né? O seu autoconhecimento eram tão fortes que ele não deixou dúvidas sobre ele próprio, sobre a sua pessoa. Mas além disso, irmãos, Jesus, ele sabe quem somos cada um de nós. Além disso, ele sabe quem é você. Ele nos conhece e mesmo assim ele nos ama, apesar de sermos falhos, né? Por isso Jesus ele disse que o nosso melhor amigo é ele, né? Que é ele que deseja o melhor para nós. Tá bom? Então eu espero que você tenha aprendido que quando alguém for perguntar para você quem é Jesus, você saiba dizer quem é Jesus. De tudo que nós ouvimos aqui, de tudo que nós aprendemos. Amém? Nós vamos finalizar aqui com louvor para a honra e glória do Senhor. Esse louvor vai falar também sobre o que nós aprendemos. Enquanto eu toco o louvor, eu vou fazendo a oração final do nosso culto de ensino. Amém? Você pode adorar
o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sem testar. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a terra, minha justiça. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento na qual nós aprendemos da Tua Palavra, na qual nós aprendemos mais de Ti, verdadeiramente quem Tu és, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que essa pequena reflexão, pequeno momento de ensino possam edificar todas as vidas, Pai, que assistirem esse vídeo, em nome de Jesus. A bênção do Deus Pai, que a graça e a comunhão do Filho e do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém, em nome de Jesus. Então fica com Deus até sexta-feira, nosso culto de oração. Amém? Conquista.